Seja bem-vindo à 37ª aula do curso de progressões do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: escreva a progressão aritmética em que a razão é a terça parte do primeiro termo e o nono termo é igual a menos 11. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar aqui um recado para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se vocês quiserem contribuir de forma voluntária com este canal, vocês poderão fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui, ó. O exercício nos diz que a razão é a terça parte do primeiro termo. Portanto, a razão vai ser igual ao quê? Ao primeiro termo dividido por 3. Ou primeiro termo sobre 3. E diz que o nono termo é igual a menos 11. O que eu tenho que fazer aqui para resolver esse exercício e conseguir escrever essa progressão aritmética? Simples. Eu tenho que achar o valor da razão e do primeiro termo. E para isso, ó, nós devemos lembrar do seguinte, ó, que a definição de termo na progressão aritmética é essa aqui. Ó. O primeiro termo ele é igual ao quê? Ao primeiro termo mais 0 vezes a razão. O segundo termo é igual ao primeiro termo mais 1 vez a razão. E por aí vai. Com base nisso, eu posso dizer o quê? Que o nono termo ele é igual ao primeiro termo mais 8 vezes a razão. Agora eu tenho o valor do nono termo, é menos 11. Eu tenho que a razão é o quê? É o primeiro termo dividido por 3, que é o quê? 1/3 do primeiro termo. Então, primeiro termo sobre 3. Então, vou ter o quê? Substituindo aqui ó, na razão o seu valor, vou ter 8 vezes primeiro termo sobre 3. Isso vai dar o quê? 8 vezes primeiro termo sobre 3. Então, vou ficar com menos 11 igual a primeiro termo mais 8 vezes primeiro termo sobre 3. Cheguei aqui, o que eu faço? Simples, eu faço a soma. Eu não tenho aqui, ó, primeiro termo mais 8 vezes primeiro termo sobre 3. Eu vou fazer a soma, isso aqui é uma fração. E esse aqui seria o quê? Um número inteiro. Então, o que eu faço? Como é que se soma uma fração em um número inteiro? Simples, você pega o MMC. O MMC aqui vai ser o próprio 3. Então, vamos lá. 3 vezes primeiro termo, 3 vezes primeiro termo. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 8 vezes primeiro termo, 8 vezes primeiro termo. 3 vezes primeiro termo mais 8 vezes primeiro termo, 11 vezes primeiro termo. Então vamos ficar com 11 vezes primeiro termo sobre 3. Chegamos aqui, ó. Vamos ficar então ó, com menos 11 igual a 11 vezes o primeiro termo dividido por 3. Tenho que isolar o primeiro termo aqui. Então vou pegar o quê? O 3 que está dividindo ele e dividindo aqui o 11 que está multiplicando e vou passar para o outro lado. Mas ao passar para o outro lado da igualdade, o que acontece? Se desse lado ele está dividindo, do outro lado da igualdade ele vai multiplicar. Então vamos ficar com 11 vezes o primeiro termo igual a 3 vezes menos 11. 3 vezes menos 11, menos 33. Agora, para isolar o primeiro termo, basta pegar o 11 que está multiplicando ele e passar para o outro lado. Só que se eu passei para o outro lado, ele vai fazer o quê? A operação oposta. Se desse lado ele multiplica, do outro lado da igualdade ele vai dividir. Então, vamos ter que o primeiro termo é igual a menos 33 dividido por menos 11. Agora, menos 33 dividido por menos 11 é igual ao quê? A menos 3. Então, o primeiro termo vale menos 3. Achei o primeiro termo? Consigo achar a razão. A razão não é o primeiro termo sobre 3? Então a gente vai ter o quê? Ó? A razão vai ser igual a menos 3 dividido por menos 3. Isso dá menos 1. Agora eu tenho todos os fatores. Com isso eu consigo dar o quê? A progressão aritmética. Primeiro termo, vocês lembram dele? Ó? Primeiro termo é igual ao primeiro termo mais 0 vezes a razão. Portanto, eu vou ter o quê? Primeiro termo é menos 3. Então, eu vou ficar com menos 3 mais 0 vezes menos 1. 0 vezes menos 1, 0. 0 com menos 3, menos 3. Então, o primeiro termo vale menos 3. Segundo termo é o primeiro termo mais 1 vez a razão. Então, eu vou ficar com menos 3 mais 1 vezes menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 3 com menos 1, menos 4. Terceiro termo, ele é igual ao quê? Primeiro termo mais 2 vezes a razão. Então, eu vou ficar com menos 3 mais 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 3 com menos 2, menos 5. Com isso, eu tenho o quê? Que os três primeiros termos aqui da progressão aritmética é menos 3, menos 4, menos 5. E vai assim até o quê? Até o termo final aqui dessa progressão aritmética. Agora, como o enunciado não diz se essa progressão aritmética é finita, se ela é infinita, então nós escrevemos dessa forma aqui, ó. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício. Mas caso tenha estado alguma dúvida da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, esqueça de deixar aí o seu like. Se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se nele. Bom, esse vídeo fica por aqui. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.